Pois é, doutor Juliano tá aqui. Doutor Juliano já chegou, porque hoje começa. Hoje é o grande dia da gente trazer um quadro. Eu acho que é legal demais contar a história, né? Nossa senhora, é uma satisfação. Boa tarde para vocês. É uma satisfação a gente vir falar da nossa cidade. Um abraço para todas as pessoas que estão em casa, nos acompanhando. E eu tô aqui já, porque vocês pensam que não, eu já vim acompanhando vocês antes de entrar aqui no ar. E eu vi que você fez uma cobrança para mim. Aí, ó. Vou deixar aqui uma unidade do meu livro aqui. Lá do outro lado, eu não sei se vocês já viram que é uma das palavras, talvez a expressão mais de paranaense que existe, né? Essa é. Por exemplo, Onde agora. é que você tá? Tô aqui do outro lado. Você vai lá do outro lado hoje? O Igor me cobrou para vir aqui no programa, perguntou, e aí, você não vai para lá? Você tá onde? Eu falei, não, tô indo lá pro outro lado. Esse lado, outro lado, é uma coisa que tá muito no nosso cotidiano e por isso, quando eu resolvi escrever esse livro para homenagear a Ji-Paraná, eu coloquei lá do outro lado. E hoje a gente vem aqui falar a respeito do pedacinho da história de Ji-Paraná. O senhor mora lá do outro lado? Eu moro lá do outro lado. Que legal, cara. E aí a gente veio aqui, né, nessa ideia da gente bater um papo para resgatar a memória afetiva do nosso município. Isso vale, sabe, Chico, Anderson, para qualquer município. Isso não quer dizer que Ji-Paraná é melhor ou pior do que Métis, do que Ouro Preto. Toda cidade tem a sua história e a gente precisa valorizar isso. A de Ji-Paraná, modéstia à parte, é uma baita de uma história legal e que hoje eu acho que a gente começa falando sobre o aeroporto. O aeroporto, eu gostei do nome do quadro, Jipa das Antigas. Jipa das Antigas. Bom também, esse não é pra qualquer um não, né? Lembra, tinha aquela brincadeira, né? Fala que é de Ji-Paraná, mas nunca foi na toca. Aí é pra quem é das antigas, né? Tem vinheta, tem tudo. Então vamos lá, depois do quadro, a gente conversa mais aqui com o Dr. Juliano Quadal, que vai trazer pra você essas novidades, essas curiosidades históricas aqui da cidade de Ji-Paraná. Jipa das Antigas. Pronto. Aí tem vinhetinha. Se eu soubesse, tinha chamado antes a vinheta. Cadê? Vamos lá, vamos trazer o quadro, doutor? Vamos lá, vamos falar sobre hoje o aeroporto de Ji-Paraná. Mas esse que nós temos hoje? Ou... Pois é, as pessoas às vezes elas pensam que o aeroporto sempre esteve naquele mesmo local. E a gente está vendo a imagem do nosso aeroporto, ele merecia aí estar um pouco mais aconchegante, né? Eu não sei quem pega avião aqui em Ji-Paraná, quando é para pegar, quando é para descer aqui é uma dificuldade, porque para pegar a mala é difícil, não tem onde estacionar o carro, é uma dificuldade danada. Mas o aeroporto, vejam bem, ele não foi sempre que ele esteve naquele mesmo local. Ah, é? Ele antes, eu não sei se o pessoal que está em casa aí, quem é mais antigo, vai saber onde ele esteve em primeiro lugar. Chico, e aí? Eu sei. Vamos ver, diga pra mim. Eu trouxe uma pegadinha. Não, pegar avião não peguei. Peguei uma vez só, né? Que eu contei a história, que eu fui pra Porto Velho no avião da FAB. Aquele aviãozão grandão, que a gente carrega carga, né? Cheguei lá, surdi, ficou os 2 dias pra retornar de novo. Pra poder... aqui de Paraná, onde é que era o aeroporto? O aeroporto era ali do outro lado, bairro Urupá. Não é exatamente isso? Hoje onde fica a Avenida Ji-Paraná. Era ali, aeroporto? Era ali, na Avenida Ji-Paraná. Então quem tá lá do outro lado, no primeiro distrito aí, no bairro Urupá, e volta e meia passa pela Avenida Ji-Paraná. Só se fosse ali hoje? Rapaz, essa é uma confusão danada, né? Nossa. Porque tá bem no meio da cidade, então fica ali, ó, onde a gente já conhece, né? Bem arborizada essa avenida. Na época era um local um pouco mais afastado, né? Exato, porque vamos pensar em Ji-Paraná e a gente tem um mapa aqui atrás de nós, aqui no programa, que mostra muito bem. Eu não sei se as pessoas que estão em casa conseguem enxergar bem esse mapa que está aqui atrás. Mas Ji-Paraná, naquela época, primeiro distrito. Era só isso aqui, Ji-Paraná. Era só esse pedacinho aqui, ó. Então pensem só, aquela rua que a gente acabou de ver, que é a Avenida Ji-Paraná, nossa, ela ficava muito longe, ela ficava bem aqui, ó. Então imagine o seguinte, a cidade pequenininha, um embrião de cidade, isso lá nos anos, final dos anos 60 e início dos anos 70, ela se resumia a esse pedacinho aqui. Então fazer o nosso aeroporto naquela época, lá na Avenida Ji-Paraná, fazia algum sentido, porque era bem longe, né?
Mas tem uma pegadinha, que eu sabia que o Chico ia cair nessa pegadinha, que eu sei que o Chico é das antigas. Não, mas Tem uma pegadinha nessa história, Por que é quê? o seguinte, antes de lá teve um aeroporto, pessoal. Ah, teve antes? Teve um outro? antes de lá. Aí, essa pessoa que está em casa, que é bem antiga, que conhece bem da história de Ji-Paraná. Que tá vivo ainda, Que né? tá vivo. Tem que falar isso. Essa história está retratada no livro do um dos nossos pais fundadores de Ji-Paraná, que é o Abel Neves. Abel Neves hoje, inclusive, é o nome da nossa Câmara Municipal, Palácio Abel Neves. O Abel Neves, dentro da sua simplicidade e ao mesmo tempo da sua sabedoria, ele lançou um livro lá nos anos 80 chamado A Caminho de Ji-Paraná. E ele explica no livro o seguinte, que quem cuidava de Ji-Paraná, que abria a rua, que fazia BR, que etc e tal, era o Quinto Beck. E quando o Quinto Beck veio para cá, ele se instalou onde hoje é o DENIT, o DR. Deve estar aqui no nosso mapa. Gerivaldão. Era Olha, o ele deve estar por Gerivaldão, aqui, na do ladinho verdade, do Gerivaldão. É. E num dado momento... Ali era a aqui, quadra, ó. tinha uma quadrinha. Aqui o Gerivaldão aqui. Pronto, ó. tá Ele lá. Tá meio desfocadinho, mas era aqui, nessa região aqui. ó. Pronto. Tá lá, tá lá. Olha lá, apareceu na TV, olha lá. Exatamente, olha aí. Exatamente ali. Era ali onde é que tinha quadra, Então, o que onde que é que uma vez veio para cantar, assim que abriu a Rádio Alvorada na inauguração, veio para cantar o falecido Luiz Gonzaga. Luiz Gonzaga, Nossa, né, veio aqui? veio na praça ali. sabia, Luiz não. não sabia também. Olha que coisa legal. E era ali no aeroporto. Parece que eu sou até mais velho que o senhor aqui, né? E o que acontece é o seguinte, pessoal. As pessoas que estão em casa estão se perguntando, mas o que tem a ver o Quinto Beck? O que tem a ver essa história de ter o Quinto Beck em Ji-Paraná, como também ter o aeroporto? É que pensem só, o Quinto Beck foi responsável, um dos responsáveis, por abrir a BR. Abrir a BR. Gente, o pessoal vinha para Ji-Paraná, eles vinham para cá de barco. Tinha que subir um pedacinho do Madeira, virar ali a esquina em Calama e subir o Rio Machado também até Ji-Paraná. Num dado momento, no período do presidente Juscelino Kubitschek, o JK, resolveram abrir essa BR. E quem que foi o responsável? O Quinto Beck. Quando o Quinto Beck vem para Ji-Paraná e se instala naquele lugarzinho ali perto do Gerivaldão, ele precisava de vez em quando que peças, às vezes até combustível, às vezes trazer um mecânico que viesse de avião. Sabe onde eles fizeram? O primeiro aeroporto de Ji-Paraná fica ali, na rua do lado, chamada Rua Júlio Guerra, hoje, no centro da cidade. Ali, o cartório do primeiro ofício, a gente tem lá, do ladinho do Gerivaldo, ali seria entre o Jeddah e as torres da Embratel, era onde pousava o avião que vinha servir o Exército Brasileiro, o Quinto Beck. Portanto, o primeiríssimo aeroporto de Ji-Paraná foi no centro da cidade, porque naquela época, aí sim, a cidade era pequenininha demais, ela se resumia quase que ali aquela beira do rio. Nós estamos falando aí no meio dos anos 60 até o final dos anos 60, quando então já não comportava mais o Quinto Beck fazer esses pousos ali no centro da cidade, e ele foi transferido finalmente para o bairro Urupá e ficou no bairro Urupá até 1978, quando finalmente o aeroporto foi transferido. Eu não sei vocês, eu lembro quando eu era criança, eu sou nascido em 79, eu lembro quando a gente ia lá no aeroporto onde é hoje. Olha, hoje já é longe ir até o aeroporto, vocês imaginem isso nos anos 80, o tanto que não era longe da cidade. Então esse aeroporto de Ji-Paraná, ele é o terceiro aeroporto da nossa cidade. E tem uma curiosidadezinha final. Ali no bairro Urupá, a gente encontra ainda hoje um terreno que é da Infraero, que é da União Federal. Porque, veja, um aeroporto ele tem que ter aquelas torres lá, para o pessoal falar com o piloto, para falar com o povo que está em terra, para ver se está tudo bem, se pode pousar, se não pode pousar. E naquela época, fizeram lá uma quadra que está até hoje no bairro Urupá, com torre da Infraero, bonitinho, para servir o aeroporto que ficava na Avenida Ji-Paraná. Olha lá, tá lá até hoje, meio abandonada, meio de qualquer jeito, mas essa terra, esse local pertence à União, porque a Infraero fica ali na Avenida Ji-Paraná. Tem lá onde era as casinhas do pessoal do DENIT ali? Não, é um pouco para baixo. Vou usar um ponto de referência comercial. Ali, Anderson. Ao lado ali do restaurante El Mundo. É o Mundo. Ah, tá. Do ladinho ali quase. No centro, você praticamente. Vai pra lá, Tenente Brasil. Se você for pela Tenente Brasil, você vai bater lá. Exato, exatamente. E vocês vão ver, quem tiver curiosidade, vai ver que até hoje tem torre lá. E o Chico da Taza trabalha lá.
Quem? O Chico da Taz jogava no Master. Lá, o Chicão, acho que já aposentou por lá. Ele que tomava conta disso aí. O senhor sabia, doutor, que eu trabalhei na construção desse aeroporto? Não sabia. Pois é, o senhor pode pôr no livro aí. Deixa comigo. O que você fazia lá? Trabalho de pintor. É mesmo? Pintor de parede, é. E eu e o Zé. Zé da Eva. Que maravilhoso. Zé Barbicha, Zé Barbicha. Nós pegava aqui o vasculante, né? O vasculantão e subia em cima e ia trabalhar lá. E nós estamos falando aí de 1977, 78. Eu estava aí na inauguração, o presidente veio aí, né? Quem estava na época João lembra? Batista Figueiredo. João Batista Figueiredo. E o senhor está falando ali do Gerivaldão, na festa que veio Luiz Gonzaga, Coronel Jorge Teixeira assinou o papel para construir o ginásio de esporte. Construiu o ginásio de esporte, quem que inaugurou? Ele. Veio jogar vôlei. Que isso. E quem ganhou, aí saiu o futebol, Rádio Alvorada, futebol de salão. Foi a primeira. E aí ele trouxe. E aí vai embora. Aí vai embora. É história, muita história. Aí você vai falar todas as curiosidades de uma vez. Não, mas eu tô falando da minha parte, não tô falando do livro. Tem que escrever um livro também. Filho. Exatamente. Eu não é a memória. É ruim que eu não sei escrever, né? Vou pagar alguém para escrever para mim. Mas é história que ele não sabia que eu trabalhei no aeroporto, né? E que eu estava aqui nessa época já. Realmente. Eu trabalhei lá com o Zé, né? Trabalho na pintura. E é legal isso, porque a gente dá a oportunidade com esse quadro agora de todas as pessoas que têm parte na história de Ji-Paraná, e todo mundo tem, às vezes com uma história um pouquinho menor, um pouquinho maior, para elas também se sentirem parte desse nosso projeto, que é resgatar a memória afetiva de Ji-Paraná. Todo mundo construiu essa cidade com um pouquinho de contribuição, e é justo que a gente se preocupe com a cidade, e uma das preocupações é a gente fazer isso que está fazendo agora, relembrar o passado, né? Hein, doutor, o senhor é de qual família? Meu pai é médico aqui em Ji-Paraná. Inclusive no próximo programa... Como o senhor chegou aqui? Nós vamos contar uma história pro senhor depois. Eu sou nascido aqui, né? Meu pai é doutor... mas essa é história para depois, né? Eu queria só ver da família. Minha família. Meu pai é mineiro. Meu pai é mineiro, veio pra cá como médico. E aí... foi ficando, eu nasci aqui, né? E meu pai foi um médico que tirou da barriga. Paraná. Sou filho daquele da gema, louco por Ji-Paraná. Mas não conta essa história, não, deixa para outro programa. Vamos deixar mais alguma curiosidade, doutor? Duas histórias, como é que o doutor chegou? Sobre o aeroporto? Do aeroporto seria isso. Hoje eu quero deixar uma pulguinha atrás da orelha das pessoas. Primeiro, fazer com que todos que estão em casa se sintam à vontade de contribuir com um pedacinho dessa história, como o próprio Chico acabou de contribuir. Depois eu vou disponibilizar os meios de contato. Mas eu quero já deixar a pulguinha atrás da orelha para a semana que vem a gente falar sobre a história da medicina de Ji-Paraná. Porque a gente pensa assim, quando será, a pergunta é essa, que veio o primeiro médico de Ji-Paraná? Olha, essa história é boa e eu tenho certeza que eu vou surpreender muitas pessoas, porque faz muito tempo. E você conhece quem veio? Qual foi? Conheço, e tenho documentos históricos. Aí. Já vou dar um chutezinho. É do período do Marechal Cândido Rondon, o primeiro. De Rondônia, né? Não era nem Vila Rondônia, pessoal. Era o quê? Né? Era Barracão do Urupá nessa época, porque Ji-Paraná, né? Ji-Paraná, antes foi Vila de Rondônia. As histórias que nós contamos aqui era Vila de Rondônia já ou ainda era? Porque Vila de Rondônia, pessoal, ela vem até 77. A gente não tem o nosso feriadão dia 22 de novembro, é de 22 de novembro de 77. Até essa data era Vila de Rondônia. Depois viramos Ji-Paraná. Mas antes disso, nós fomos também Barracão do Urupá, fomos também Presidente Pena, e a história que eu vou trazer para a semana que vem é sobre o primeiro médico que esteve em Ji-Paraná, na época do Barracão do Urupá, com o nosso querido, famoso herói, Marechal Cândido Rondon. Legal, rapaz. Legal, doutor. Gostei, viu? Que satisfação. Doutor, tá aqui. Muito boas histórias, muito boa curiosidade. Eu gosto muito da minha cidade. Eu nasci aqui também e um monte de coisa que eu não sabia. Mas ficar sabendo. Você não sabia também que o... Não, o mais surpreso de tudo é que o pai já trabalhou. É isso que eu fiquei mais surpreso. O abraço para quem o pioneiro de Ji-Paraná chama-se Dr. Walter Meira. Conhece o Dr. Walter Meira? A família Meira aqui em Ji-Paraná. Chegou de barco, né? Senhora, família Meira aqui de Ji-Paraná, a história viva de Ji-Paraná, família Meira. Aí os caras falam aqui, não, aqui o pioneiro aqui. E na verdade o Walter Meira, eu acho que é um dos primeiros que chegou aqui e já armou o barraco para comprar seringa, né? Aquelas bolonas de seringa, um buraco no meio, né? E eu falava, rapaz, esse é o tal da borracha, né?
E era bom, tinha como é que fala? Eles falavam como. Qualquer dia nós vamos entrevistar o Dr. Walter também para ele contar. A pela de borracha, né? As pelas que eles faziam, aquelas bolas. Cada um tinha seu setor, né? Então aqui a sua comunidade, onde é que os caras rodavam ali. Rodão já tirou muito leite de pau. Até hoje. Até hoje. Não, parou assim. Satisfação demais. Doutor, brigadão, irmão. Semana que vem aguarda então pra gente falar sobre o primeiro médico que veio pra cidade de Ji-Paraná, que hoje é Ji-Paraná, né? Mas que já foi Vila de Rondônia, mas que a gente vai tratar como Ji-Paraná, legal, que é a nossa cidade. Perfeito, obrigado pela oportunidade, um abraço pra todos. Redes sociais, pessoal quiser. O que tem de gente querendo dar palpite, rapaz. Ah, com certeza, igual você. Com certeza, com certeza. E é um barato, que todos venham pra dentro dessa história. Gente, né? É viajar, é entrar numa máquina do tempo e viajar junto. E vamos viajar todo mundo junto. Todo mundo tem um pedacinho. Eu fico aqui analisando, né? Tem muita gente criticando Ji-Paraná, né? Mas não chegou. Mas nunca ajudou nada. Mas não chegou com nós para ajudar a construir. Nunca pegou no rolo para pintar igual você. Não andou na estrada de chão, não gastou 4 dias e 4 noites para chegar de Cuiabá aqui, de pau de arara. Não ficou sem energia. A energia chegava às 6 da tarde e acabava às 10 da noite. Essa época eu lembro. Pernilongo comia a gente. Você tava aqui essa época, doutor? Eu peguei só um pedacinho do final. Porque já chegou, já tinha asfalto. Mas ainda acabava a luz. Eu não sou tão novo assim. Acabava a luz, era bem difícil. Ele nasceu aqui, né? Acabava a luz. Já tinha... Mas assim, são essas pessoas que a gente tem que honrar. Os pioneiros que vieram para Ji-Paraná. Eu gosto, viu, abriram mão de uma vida um pouco mais confortável em outras cidades. Rasgaram as nossas ruas, derramaram o seu sangue aqui em Ji-Paraná e a gente tem que honrar essas pessoas. E uma das formas é a gente relembrar a história da nossa cidade. Obrigado, doutor. Legal. Obrigado, doutor. Júlio Guadal tá aí, Jipa das Antigas. Roda a vietinha, João, pra encerrar o quadro. Roda a vietinha que eu gostei, ficou legal.